Quem sou eu para que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Hoje, dia 26 de abril, vamos de Provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astutícia dos insensatos é enganadora. Provérbios capítulo 14, versículo 8. E o título de hoje diz assim: o sentido da vida. A Bíblia é o verdadeiro livro de sabedoria. Ela revela a origem do homem, a sua queda e a salvação de Deus. O jovem cooperador de Paulo, Timóteo, conhecia as sagradas letras desde a infância, que podem tornar um homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Todo homem precisa conhecer o sentido de sua existência, pois, do contrário, sentirá um grande vazio interior que nada poderá preencher. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como um vaso para receber o Criador. Assim como uma luva só pode ser preenchida pela mão de seu dono, o homem foi criado para Deus entrar nele, para preenchê-lo e comandar a sua vida. Como recebê-lo? É fácil. Se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Faça uma oração confessando os seus pecados e dizendo que você crê que toda obra que Cristo realizou na cruz foi para redimir você e declare com a boca que Jesus é o seu Senhor. Você receberá a vida de Deus e a sua vida passará a ter sentido. E nunca mais deixe de invocar esse nome maravilhoso. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém e amém. E até amanhã com mais provérbios. Trono de Deus para regar
alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa... Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mais Amorosas. Bom dia, Marlene, que trouxe para nós provérbios, palavras de sabedoria. Todas as manhãs a gente tem essa porção preciosíssima de provérbios. Estamos iniciando agora a nossa leitura bíblica. E a Marlene também faz parte comigo deste quadro, né? O apóstolo Paulo falou para Timóteo as seguintes palavras: Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, confessando-os, se desviaram da fé. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 ao 21. Então, vamos entender esse versículo? Timóteo tinha uma bagagem no seu interior, né? Ele tinha um depósito, que era a palavra do Senhor. Então, Paulo diz para ele: Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. De que maneira? Olha só que observação que ele faz para Timóteo. Evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Então, irmãs, você vê que Timóteo era alguém especial porque ele tinha a palavra de Deus habitando no seu interior. E Paulo o incentiva, guarda o que você tem, certo? E evita ficar conversando palavras inúteis, né? Falatórios inúteis. E profano. O que é algo profano? É algo comum, algo corriqueiro que não te traz benefício nenhum, tá certo? E as contradições do saber. Então, ouvir as coisas que vão contra o que você já sabe, o que vão contra aquilo que já está depositado em você, que é a palavra de Deus, certo? Então, amadas irmãs, vamos ficar bem vigilantes, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Para que não sejamos enganados, né? Amém? Senhor Jesus,
Oremos ao nosso Senhor. Vamos orar, irmãs, com a própria palavra do Senhor? Amém. Então vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, do 20 ao 21. Aqui no texto está dizendo tu, Timóteo, mas eu quero dizer, coloca teu nome aí, tá certo? Vamos tirar o nome de Timóteo e pôr o nosso, vamos dizer assim. Eu, Vera, quero guardar o que me foi confiado. Quero evitar os falatórios inúteis e profanos. Senhor Jesus, que essa palavra que já está dentro de mim, já está dentro das irmãs, seja um antídoto para que nós possamos estar vacinadas contra falatórios inúteis, falatórios profanos. Ó Senhor, palavras falsas, palavras que estão em todos os lugares aqui, Senhor, na internet, palavras que vão contra o que a Bíblia diz, que nós vemos em tantos lugares, Senhor, na internet, em livros, em tantas conversas, em tantas lives, né? Que o Senhor possa dar para nós uma direção através da palavra que está entrando em nós. O Senhor disse para nós conhecermos a palavra, a verdade, e ela nos libertaria, né? Possamos continuar conhecendo a sua verdade. Senhor Jesus, livra-nos desviar da fé. Nós possamos ouvir a palavra de Deus para não sermos enganados. Abençoa todas as irmãs, tu conhece todas as necessidades delas. O Senhor sabe do que elas precisam, que nós possamos levar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, o emprego das irmãs, dos seus maridos, seus filhos, né? A paz na família, a saúde e a harmonia no lar. E o pão de cada dia nós que temos recebido. Nós agradecemos e cremos que o Senhor tem o pão para nós todos os dias. Amém. Amém, amadas irmãs. Então vamos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Ontem nós vimos que Débora e Baraque venceram Sísera, né? E o seu exército. E a terra ficou em paz por 40 anos. Hoje vamos ver o juiz chamado Gideão. Capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para as destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram:
o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e colocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai. E corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que está junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste,
eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Olha como o Senhor é tão precioso, né? Ele atendeu a oração de Gideão, né? E deu-lhe 2 sinais seguidos, né? E isso certamente fortaleceu a fé de Gideão, né? O Senhor estava com ele, deu-lhe força e coragem, né? Ele convocou outras tribos para ajudá-lo e as tribos atenderam o seu chamado, mas mesmo assim ele precisava de uma confirmação e o Senhor deu os 2 sinais que ele pediu. Amém? Não perca amanhã o próximo capítulo, porque vai estar muito rico. Capítulo 7 vai continuar falando de Gideão, tá bom? Vocês fiquem agora com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios e Lucas. É com você, irmã Lene. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária, vamos ler hoje Salmos, capítulo 95, Provérbios, capítulo 14, versículos 5 e 6, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 até o capítulo 23, versículos 1 até o 12, começando com os Salmos. Convite a louvar a Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouviram a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Provérbios, capítulo 14, 5 e 6. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tornou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pois depois outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo:
Com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como ele tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante do sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Jesus diante de Pilatos, capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se agite imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isto. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isto, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhes respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Amanhã prosseguiremos com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foi
padecer, jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh como amaste alguém como eu, oh que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e este maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que outrora eu zombei de ti, te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte amor me rendi. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. O que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que por mim. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição.
Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Ídolos e tesouros, águas da vida. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Conta-se que quando Marhoud, o conquistador da Índia, dominou a cidade de Gujará, os ídolos foram despedaçados, conforme era a vontade do grande guerreiro. Chegando aos pés de um ídolo de 15 pés de altura, Marhoud, contudo, parou ante aos brados dos monges daquele lugar, a suplicar-lhe que não despedaçasse seu Deus. Mas Marhoud nem se abalou. Ergueu ele o martelo e com vários golpes desfez a imagem. Que surpresa! Enquanto o ídolo era golpeado, caíam de dentro dele pérolas e diamantes que, rolando, iam parar aos pés do bravo conquistador. Imenso tesouro foi descoberto quando o martelo tocou o ídolo para reduzi-lo a pedaços. Essa história contém um princípio importante. Se não despedaçarmos os ídolos na nossa vida, o tesouro jamais será nosso. As riquezas de Cristo aumentam em nosso coração conforme destruímos os ídolos que o ocupam. Na verdade, qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro pode ser um ídolo para nós. Aquela coisa invisível, aquele amor oculto que só nós sabemos existir, pode estar ocupando o lugar do Senhor em nosso coração. Por vezes, uma atitude drástica é necessária. Quebremos os ídolos e veremos Deus fazer chover seus tesouros celestiais sobre nós. Senhor, que a Tua luz venha brilhar para nós, para que possamos enxergar tudo aquilo que está guardado no nosso coração, que ocupa o Teu lugar. Seja sentimentos, pessoas, coisas que possam te ofender, que possam impedir que o Teu tesouro chegue até nós. E dá-nos, Senhor, a Tua graça abundante para quebrarmos todos esses ídolos, para nos libertar totalmente e possamos desfrutar daquilo que é mais precioso. Oh, Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que o nosso amado Deus vai de encontro a cada uma de vocês nesta manhã, abençoando a sua vida. O Senhor está conosco a cada momento, precisamos estar aqui neste momento, louvando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor faz por cada uma de nós, porque precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e depois de uma palavra tão rica que o Senhor nos supriu nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amados ouvintes, do Senhor é que vem a nossa salvação. O Senhor nos salva de todas as coisas negativas. O Senhor nos salva a alma.
O Senhor nos supre com o Espírito e nos fortalece a cada dia. E quando buscamos o Senhor nos abençoa. O Senhor abençoa a nossa família. E isso é maravilhoso. Saber que o nosso Deus está ali para nos abençoar, para cuidar do teu povo. Ó Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu venho diante de Ti para Te agradecer, Senhor, pelo Seu cuidado. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do Teu povo, cuida de cada ouvinte, Senhor, neste momento. Ó Senhor Jesus, derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, abençoa os casais, Senhor. Abençoa o jovem, abençoa as crianças. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo. Cada um está diante de Ti. Cada um está levando a teu Senhor uma palavra de agradecimento, um pedido. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do teu povo. Salva o teu povo, meu Pai, deste mundo. Leva esse teu povo para estar na tua presença. Ó Senhor Jesus, nos salva, Senhor. Não nos deixa desviar dos teus caminhos, porque os caminhos do Senhor é que é o melhor para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua salvação. Precisamos da Tua bênção. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso saber que o Senhor está cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. É maravilhoso Te buscar. Senhor Jesus, eu Te entrego, Senhor, nas Tuas mãos, a vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, entrego a nossa cidade. Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar, meu Pai, que o Senhor possa abençoar. Abençoa o Teu povo, Senhor. Salva o Teu povo. Ó Senhor Jesus, eu só tenho Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Ó Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, é muito bom estar juntas de vocês, aqui na presença do Senhor, estar em oração. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia, minhas queridas ouvintes. Às vezes eu sinto que vou desistir, não tenho mais forças para prosseguir. Eu dobro os joelhos e peço a Ti, me ajuda, me socorre, Jesus. As lágrimas correm, não dá pra parar. Estou arrependido, vem me perdoar. Perdoa, Senhor, minha falta de fé. Me ajuda, me socorre. Eu Te carrego, eu Te levo no caminho apertado da cruz. Renovo Suas forças, saro as Tuas feridas. Eu sou contigo. Eu Te levo no caminho apertado da cruz. Renovo Suas forças, saro as Tuas feridas. Eu sou contigo. Conheço Sua dor, o Teu clamor. Eu posso Te ouvir chorando, então
aqui, sou teu Deus, sou teu Deus. Conheço sua dor, o teu clamor, eu posso te ouvir chorando. Então olhe pra mim, estou aqui, sou teu Deus, sou teu Deus. Eu te carrego, eu te levo no caminho apertado da cruz. Renovo suas forças, saro as tuas feridas. Eu sou contigo, eu te carrego, eu te levo no caminho apertado da cruz. Renovo suas forças, saro as tuas feridas. Eu sou contigo. Oh Senhor Jesus, preciso de ti. Oh Senhor Jesus, preciso de ti, preciso de ti. Oh Senhor Jesus, preciso de ti, preciso de ti.